Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com, que hoje recebe aqui em nosso estúdio a nutricionista Rafa Donadelli, que vai conversar com a gente para poder falar um pouco a respeito da relação alimentação e humor, vamos colocar assim, né? E também como a nossa dieta, né, o que nós comemos no dia a dia pode interferir no caso, na nossa condição emocional, psicológica e neural, vamos colocar assim. Muito bom dia, seja bem-vinda, Rafa. Bom dia, Flávio. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Falar um pouquinho da minha experiência e como que nós podemos ajudar as pessoas, ajudar vocês a controlar esse humor associando à ansiedade. Ok, então assim, já dentro desse contexto aí, humor, né, queria falar, vou ser bem direto agora, né, queria que a senhora explicasse pra gente, né, como a nossa alimentação no dia a dia pode afetar no humor, né, no caso, se eu como uma determinada comida, isso aqui pode me deixar um pouco mais estressado, um pouco mais mal-humorado, como é que funciona isso? Existem alimentos que interferem realmente no humor? Sim, nosso sistema nervoso, nosso corpo, e principalmente o sistema nervoso que associa a ansiedade, o humor, o bem-estar, nós temos dois tipos de eixos para a gente sinalizar. Tem o eixo da fuga, que é mais ansiedade, da noradrenalina, e tem o eixo mais da serenidade, da calma, da tranquilidade, que nos afasta da ansiedade, que é o que a gente chama de hormônio ali associado à serotonina, né? Mas de uma forma bem tranquila, a nossa alimentação, ela influencia diretamente, porque ela pode acelerar demais o nosso metabolismo e até nos deixar agitados, ou ao mesmo tempo nos acalmar. E aí quando a gente fica mais calmo, a gente consegue concentração, nós conseguimos associar ali menos ansiedade, mais raciocínio, que é o nosso objetivo principal, manter o equilíbrio, essa ansiedade controlada. Entendi. Se a senhora tivesse que listar assim alguns alimentos e horários também, né, que assim, esse alimento aqui, se a gente comer ele com uma certa frequência, nós podemos desenvolver, ficar mais irritados, ficar Sim. mais, distante das pessoas. Sim. Tem como listar esses tipos de alimentos? Tem. Um alimento que a gente tem que saber como usá-lo, por exemplo, é a cafeína, né? Não é bem um alimento, é um composto que vai estar em vários alimentos. Então, por exemplo, se eu usar a cafeína em horários após as 16 horas, por exemplo, se eu tiver uma sensibilidade muito grande, não atrapalhar o meu sono e ficar mais agitado. Mas uma cafeína no período matinal, por exemplo, te deixa mais atento, em doses adequadas. Então, por isso aquele cafezinho de manhã, as pessoas às vezes não vivem sem aquele cafezinho de manhã, ou até faz uma suplementação de cápsulas de cafeína pré-treino, para conseguirem estar mais animados. Mas se eu passar entre o limite do que vai me deixar animado pro limite, que vai me deixar muito agitado. E aí essa agitação pode me trazer ansiedade. Então, aquelas pessoas que tomam 1 litro de café por dia, que vai ficar muito acelerado, muito agitado, ou que usa muito energético, ou mesmo chás que estimulam demais, como chá verde. Então, a cafeína eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque ela é igual uma medicação. A partir de um consumo excessivo, ela pode me trazer malefícios, principalmente depois das 16 horas. Entendi. Nesse sentido, já que você está falando que assim, o café ele deixa as pessoas um pouco mais aceleradas, né? Sim. Tem pessoas também que assim, quando consome o chocolate, né, também costuma dar uma certa ativação. Aceleração, sim. Como é que funciona isso no caso do chocolate? Do chocolate. O chocolate, ele vai trazer pra gente o bem-estar, estimulando a serotonina, que por isso que a gente tem essa dependência. Mas o chocolate que mais vai trazer esse bem-estar é aquele 70% cacau, porque ele vai ter o triptofano, um aminoácido que vai associar ao equilíbrio, né? Então o chocolate ele é positivo, traz esse bem-estar, mas consumido de forma excessiva, ele pode agitar muito, porque ele vai estimular esses neurotransmissores. Agora, o que acontece? Tem o chocolate cheio de gordura, cheio de açúcar, que pode trazer um problema intestinal, vamos dizer, de absorção de micronutrientes e atrapalhar também. Então, eu vou comer chocolate todo dia para me dar, uma energia. Então, eu preciso também saber o limite entre qual tipo de chocolate, qual volume que eu vou consumir,
para poder me dar esse bem-estar. E tem outro detalhe, as pessoas têm características individuais. Tem pacientes que às vezes tomam café antes de dormir e apagam. Exatamente. Né? E tem pessoas que vão comer um quadradinho de chocolate e não conseguem dormir à noite. Então, tem essa referência individual também. Quem é mais, né, propenso a ficar agitado e quem, às vezes, pode tomar 1 litro de café que não muda nada, né? Então, a gente tem que também entender o nosso corpo, porque o nosso metabolismo, ele é bem individual. Um paciente não é igual ao outro. Entendi. A gente falou aí do café, do chocolate, Isso. né? Mas assim, além desses alimentos, assim, que geralmente a gente sabe, né, que ativa, né, o nosso metabolismo. Além desses, assim, existe algum outro, inclusive, assim, algum que a gente consome e nem imagina que ele exerce essa função de nos deixar mais ansiosos, mais... Sim. Na verdade, pensando em ativação mental, nós temos a cafeína, o pó de guaraná, nós temos associado aí até o refrigerante à base de cola, que também tem a cafeína. Então, lembrando que a Coca-Cola tem cafeína também, né? Mas quando a gente pensa, o que vai me deixar mais agitado além desses alimentos, é quando eu não tenho uma alimentação saudável e aí eu não consigo absorver esses nutrientes que vão me desacelerar. E aí eu atrapalho a flora do meu intestino, que hoje a gente estuda muito, o segundo cérebro nosso é o intestino, e aí eu venho como forma negativa. Ao invés de eu consumir o nutriente para me deixar calmo, eu não absorvo esse nutriente e aí eu fico mais ansioso. Então, a deficiência de alguns nutrientes me faz eu ficar mais ansiosa. Então, quando eu consumo, né, açúcar simples, quando eu como doces, coisas com muito açúcar e ao mesmo tempo muitas gorduras, muitas frituras, eu atrapalho a absorção e vou criar esse ciclo vicioso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo do pãozinho francês, que muitas pessoas gostam. O pão francês, ele tem um pico de glicose no nosso sangue. Sim. E daí, vamos dizer assim, 30 minutos já caiu. E aí eu já tô com fome novamente, eu já liberei o hormônio, já diminuí. Então, por isso eu fico mais ansiosa, querendo comer mais. Então, a partir do momento que eu não faço uma alimentação equilibrada, mas o pão francês dá ansiedade? Não necessariamente, mas se eu tô tentando controlar a minha ansiedade, a minha compulsão, quando eu como um alimento que me dá um pico de glicose e rapidamente cai, eu sinto fome mais rápido e aí eu venho com essa ansiedade também, essa irritabilidade, né? Porque a ausência também de carboidratos, que hoje a gente tá num mundo mais de carbofobia, né? As pessoas têm medo de comer o carboidrato. Eu também fico mais irritado, porque eu não libero a glicose de forma correta no meu sangue, né? Então, Rafa, qual que seria a solução? Que a gente fala sempre, o pão integral. O pão integral, ele tem a mesma caloria do pão francês, exatamente igual. O que muda? O pão integral vai cair no meu sangue em forma de glicose em até 2 horas. E vai me deixar bem, estabilizado, com bem-estar. Agora, o pão francês não, ele cai no máximo em 30 minutos, 40 minutos e já me dá o estímulo para ter fome novamente, né? Então, a alimentação saudável, rica em fibras, sem muita gordura, sem muito açúcar, acaba me equilibrando melhor. Entendi. Então, assim, a gente já viu, né, um pouco a respeito desses alimentos que aumentam a ansiedade, só que, assim, a gente sabe que hoje a sociedade, ela... de fato, já é muito ansiosa, né? Principalmente a ansiedade desencadeada por conta das redes sociais, né? Que as pessoas ficam ali por mais tempo e aquele looping ali termina aqui estimulando mais, né? As preocupações do dia a dia parece que aumentou, né? Aumentaram e assim... a ideia hoje, no caso, o objetivo hoje é chegar em casa e tentar dormir e se desligar do celular. Né? Exatamente. Esse é o objetivo principal de muita gente. Então, assim... O que fazer, né? Como, assim, trabalhar já o nosso metabolismo para quando chegar em casa, ter um sono tranquilo, não madrugar, não ter insônia? Isso. Eu costumo dizer que nós fazemos tudo muito certinho com bebês. E depois nós esquecemos aquilo e achamos que o nosso corpo mudou. Outra, né? Fiquei adulto, eu não preciso fazer daquele formato. O bebê, a gente fala da rotina do sono. Você dá um banho, você diminui a luz, você não coloca tela, você vai desacelerando e ele dorme, né? Nós adultos somos totalmente diferentes. A gente acorda, chega com música ligada, vai ver televisão, depois toma um banho
ouvindo músicas agitadas, depois ainda mexe no celular vendo mais luz, e a gente não estimula esse momento de calma do nosso corpo. Aí, de repente, apaga e fala assim, dorme, corpo. É como se eu estivesse numa boate e falasse assim, agora dorme, né? Então, o nosso corpo, ele tem que ser preparado. Sim. Então, a partir dependendo da sua rotina de sono, né? A partir das 18 horas, por exemplo, a gente já começa a diminuir o excesso de telas, a luz. Nós temos um hormônio chamado melatonina, que hoje até se suplementa a melatonina, né? Um nutriente aí. E a luz, por exemplo, ela faz a melatonina ficar menor. Então, sim, o sono fica menor. Então, à noite, a gente diminui a luz, a melatonina aumenta e o sono vem. Se eu tenho muita luz, a melatonina baixa e eu tenho a insônia, né? Então, muitas pessoas suplementam melatonina à noite. Então, eu preciso, primeiro, diminuir a luz, diminuir a agitação, de preferência, se eu puder associar a alimentos que vão me dar a sensação de bem-estar, associando ali, por exemplo, a chás de camomila, melissa, né? Um chá que estimula também a melatonina é o mulungu, que você pode tomar à noite sem contraindicação. E aí você toma, você vai desacelerando, faz uma refeição mais leve, porque quando eu faço uma refeição muito calórica, o meu corpo tá trabalhando para digerir aquilo ali. E aí você vem às vezes com refluxo, tá deitando, tá com desconforto e não consegue, né, descansar direito. Então, diminuir a luz, usar alimentos mais calmantes e ao mesmo tempo fazer uma refeição mais leve. A partir dali, o sono, ele é muito importante para te dar o bem-estar do outro dia. Sim. Pessoas que dormem mal, né, tem mais compulsão no outro dia. Pessoas que dormem mal têm um metabolismo mais irregular, porque aí não libera melatonina, de manhã a gente libera o cortisol e aí os hormônios ficam de cabeça para baixo, né? Então, às vezes o paciente está fazendo um plano alimentar correto, mas não tem um bom sono. Sim. E aí não consegue ter tanto resultado na perda de peso. Então tá tudo interligado, né? Aquele bem-estar da noite, um sono profundo pra gente no outro dia conseguir trabalhar e manter as atividades. Geralmente as pessoas assim, final de noite, principalmente sexta-feira e tal, elas costumam, né, assim, pedir uma pizza e tal. A pizza em si, né, porque geralmente é à noite, de 9 pra lá, né? No caso, o efeito que ela pode causar, principalmente no período da noite, no nosso metabolismo. Sim. A pizza, dependendo do que você vai escolher de sabor, né? A gente tem um pouquinho de equilíbrio, se você pedir uma pizza de frango, uma pizza mais leve, ou você pedir uma pizza cheia de catupiry, de calabresa, de presunto, né? Então, isso vai ter mais gordura. Vai demorar mais para digerir. A gordura, ela demora ali, a proteína, umas 4 horas para liberar, até 8 horas da gordura de digestão, e você vai ter o seu corpo vai pegar toda a sua energia e colocar para fazer aquela digestão. Então, você não consegue ter um sono tão tranquilo, né? Sem falar do refluxo. Sim. Porque você tá ainda fazendo sua digestão e tá deitando, né? O ideal, os estudos mostram, que se a gente fizer um jantar até às 19 horas, nós perdemos mais peso. A partir das 19 horas, a gente tem mais dificuldade de perder peso e controlar a alimentação, né? Então, a pizza, a gente não tem como, né, Flávia? A gente viver numa bolha. Eu, particularmente, gosto também. Tenho certeza que vocês gostam também de uma pizza. Mas a gente tem que ter o equilíbrio. O volume que nós vamos consumir, a frequência que nós vamos consumir, né? E tentar também, se tiver algum desconforto, tomar ali alguma coisa que vai te ajudar na digestão. Nós temos, por exemplo, o chá de hortelã, que ajuda na digestão, a receita de vó, o boldo ali, que ajuda na digestão, se tiver com desconforto, né? Mas tentar fazer essa pizza de uma forma mais cedo possível, né? E esperar pelo menos umas 2 horas para deitar. Isso já dá um equilíbrio. E quando consumir, não consumir um volume tão grande. Consumir com um pouquinho mais de moderação. Entendi. Aí, assim, já que a gente tá falando disso, é algo que acontece muito comigo, tá? Eu não sei se é por conta do meu metabolismo, não sei, mas quando eu tô com dificuldade pra dormir, por exemplo, eu tomo leite e aí eu consigo ter um pouco mais de sono. Não sei se isso é psicológico, se é meu. O leite, ele é vamos colocar assim, um alimento que ajuda para reduzir a ansiedade.
Sim, também. Sim, o leite, quando a gente pensa no estímulo daquele hormônio, né, daquele neurotransmissor, que é a serotonina do equilíbrio, nós pensamos no aminoácido triptofano. E aí nós temos o leite, a aveia, a banana, né, que ajuda muito, até o próprio chocolate 70%. Sim. Então aquele leitinho que toma à noite antes de dormir quentinho da mãe, da avó, para dar aquela relaxada, é super positivo, né? A gente só tem que avaliar aqueles pacientes que têm intolerância à lactose, se vai ser um leite zero lactose, né? Mas o leite tem essa propriedade sim. E aí a gente consegue pegar aquele momento abraço, sim, né? Então tomar um leitinho quente com aveia à noite. É uma das melhores opções pra gente estimular o hormônio do equilíbrio aí, da serotonina, e acalmar e dormir de forma mais relaxada. Uma excelente opção. Entendi. Rafa, tem uma outra questão que, assim, a gente não para muito pra pesquisar isso, né? E aí nós vamos comendo sem estabelecer porções, sim, né? Até que ponto isso é perigoso? O nosso maior equilíbrio, né? O nosso maior ponto de avaliação é o peso, né? Apesar de hoje em dia o peso já tá caindo um pouco por terra quando a gente fala de índice de massa corporal, né, que é o peso pela altura, e aí vê se o paciente tá normal, tá com sobrepeso e obesidade. Por que tá caindo por terra? Porque às vezes o paciente tem muita massa muscular. E aí ele tem um peso de obesidade, mas na verdade ele não tem obesidade, ele tem muito músculo, né? Então hoje a gente fala muito de proteína e de músculo, e o músculo pesa. Tá? Mas o peso é uma referência, e a segunda referência que a gente tem para ver se as nossas porções estão ok são os exames laboratoriais, né? Então, quando eu tenho, meu peso tá subindo 1 quilo, 2 quilos, peraí, alguma coisa tá acontecendo, eu estou comendo mais do que eu gasto, né? Então, eu tenho que observar essas minhas porções. E, ao mesmo tempo, os exames laboratoriais. Se eu pego ali um exame, que é o clássico que os médicos, os clínicos pedem pelo menos uma vez por ano, triglicerídeo, colesterol, glicose. Se eu tô com um triglicerídeo muito alto, quer dizer que a minha porção de carboidrato ou de gordura saturada tá muito alta. Se eu tô com o exame de colesterol alterado, então quer dizer que a minha porção de pizza pode estar muito exagerada, muito, né? Se eu tô com a glicose alta, então eu tô usando uma porção excessiva de açúcar. Sim. Então, tanto o exame laboratorial, que é uma melhor forma de checarmos, quanto o excesso do peso. Mas se tá tudo equilibrado, meu exame tá ok, meu peso tá mantendo equilibrado, minhas porções, teoricamente, ali pensando, né, na absorção, estão ok também. Aí a gente só tem que ver também que hoje, como eu disse, tem a relação de massa muscular. Às vezes meu peso tá bom, porém eu tô com baixa massa muscular. E aí eu tenho que melhorar a minha porção, por exemplo, de proteína, que pode fazer uma diferença na minha alimentação. Né? Então, tem essa distribuição de nutrientes que às vezes a gente tem que avaliar. Quanto eu estou comendo de proteína, quanto eu estou comendo de carboidrato e algumas vitaminas também. Que a porção ela é bem ampla, né? Porção de cálcio, porção de proteína, de carboidrato. Então, os exames me ajudam com o peso, mas às vezes eu ainda posso estar com alguma deficiência de micronutrientes ou até macro. Assim, tem uma questão que eu tenho uma certa... Eu sempre questiono isso, né? Assim, as pessoas costumam associar o sobrepeso lógico, a má qualidade de vida e a saúde ruim, sim, né? Mas geralmente a pessoa mais magra, as pessoas não associam a isso, sim, né? E no entanto, tem deficiência nutricional, né? Certeza. Então eu queria que a senhora explicasse isso um pouco. Nós temos, às vezes, eu pego pacientes bariátricos que têm um IMC aí de obesidade grau 2, que os exames estão perfeitos. Os micronutrientes, os exames de sangue, e quer dizer que a pessoa consome muito volume, mas a qualidade é boa, né? O peso, ele tá relacionado de quanto eu gasto e o quanto eu faço de consumo. Então, se eu gasto 1.500 calorias e tô consumindo 2.000, quer dizer que eu estou passando, tá sobrando, e meu corpo vai acumular em forma de gordura. Mas às vezes minha qualidade é boa. Eu como frutas, como alimentos, né, ali integrais, como verduras, não tenho uma alimentação tão ruim, e aí meus exames estão ok. E ao mesmo tempo, eu tenho pacientes magros, que tem uma alimentação horrível. E aí você vai fazer ali, come um pacote de biscoito de água e sal de uma vez, e o metabolismo é acelerado. Então não ganha peso,
porque tem um metabolismo muito acelerado. Mas aí você vai fazer um exame de sangue e tá com o triglicerídeo altíssimo, tá com uma, né, ali, por exemplo, um colesterol altíssimo, né? Porque dentro da nossa corrente sanguínea, a única avaliação que nós temos é o exame de sangue, né? Então, pra gente saber se realmente aquele paciente que está num peso normal está ok, é através do exame de sangue. Entendi. Já que a gente tá falando de sobrepeso, né? A gente sabe, eu tava acompanhando, né, as redes sociais da senhora e vi que tem um assunto muito polêmico, né? E que as pessoas estavam lá muito agitados, querendo saber um pouco mais sobre isso. É um paciente, um paciente seu, né? E que assim, ele perdeu 83 quilos em um mês, é isso? Não, em um ano. Em um ano, é isso? Isso. Como é que foi isso, doutor? Foi através de dieta? Então, eu faço parte da equipe do Dr. Gerliano, de cirurgia bariátrica, né? Esse paciente chegou para mim com 185 quilos, né? E ele fazendo um ano de cirurgia, ele chegou com 102. Então, foram 83 quilos mesmo de perda de peso. E para fazer o processo da cirurgia bariátrica, nós precisamos ter alguns critérios. O primeiro critério é o paciente realmente ter indicação. Tem uma obesidade, pelo menos grau 2, né, associada com alguma comorbidade. Ou grau 3, sem comorbidades. A partir daí, para ter uma cirurgia segura, nós fazemos uma perda de peso pré-operatória, né? Então, o paciente perde peso, indicado pelo menos 5% do peso. Então, esse paciente perdeu um pouquinho de peso antes da cirurgia para desinflamar, diminuir o fígado e fez o processo de cirurgia bariátrica, né? Só que as pessoas acham que a cirurgia bariátrica é um milagre. Perdi. Não é bem assim, né? Você vai perder ali 10% do peso no primeiro mês, uma média, né? Então, você pensa, esse paciente de 185 quilos, ele teria que perder 18 quilos no primeiro mês. E a partir dali, não é mais 18. Às vezes são 5, 6, 4 e vai de forma evolutiva, né? A média da perda de peso da bariátrica vai de 30 a 40 quilos, né? Uma média bem factível que os pacientes alcançam. Agora, 83 quilos foi uma perda muito significativa, mas o paciente se dedicou, né? Ele controlou a ansiedade através de acompanhamento psicológico. A gente fez um plano alimentar, porque a bariátrica, o paciente come muito específico no primeiro mês. A partir dos 30 dias, ele já começa a comer uma alimentação normal. Arroz, feijão, carne. Então, é praticamente uma dieta, né? Café da manhã, lanche, almoço. E ainda tem o detalhe da gente ter que corrigir micronutrientes desse paciente. E ali ele conseguiu, através também da atividade física, né? Sem usar nenhuma medicação pós-operatória, conseguiu ter essa evolução de perda de peso. Então, muito bacana, mas sempre com muita dedicação do paciente, né? Se ele não tivesse feito todas as orientações, ele provavelmente não teria perdido tudo isso, mas associado aí com uma equipe multi de acompanhamento que conseguiu essa conquista tão positiva. Show de bola, isso aí. Assim, a gente tá falando de obesidade, né? Sobrepeso. A gente sabe que, assim, a rotina das nossas crianças hoje são bem diferentes das de antigamente. Sim. Né? Antes o menino a diversão dele era jogar futebol, né? Correr. E hoje, correr na rua e tal. Sim. E hoje as crianças elas passam a maior parte do tempo dentro de casa, na tela do celular, e terminam que se alimentando mal. Um pouco mal, né? Também. Sim. Então, assim, alimentos industrializados, né? E obesidade infantil. Queria que a senhora fizesse uma relação sobre isso e alertasse, né, os pais para que, assim, esse é um problema de saúde pública hoje, sim, a obesidade infantil. Sim, nós temos uns dados muito importantes que a gente sabe que 40% a 50% das crianças obesas serão adultos obesos. E até 70% dos adolescentes obesos serão adultos obesos. Então, a gente precisa melhorar a alimentação dessas crianças para elas não chegarem à obesidade ou manter essa obesidade durante a infância. Porque na infância, o que acontece? Eu ganho peso, mas eu também tenho crescimento. Então, às vezes, a gente nem precisa que o paciente perca peso, a criança, mas simplesmente pare de ganhar e cresça. Então, é muito mais fácil eu controlar
na infância do que depois na vida adulta, porque nós não temos mais crescimento, né, ali de estatura, né? Então, e a criança, ela tem mais um detalhe que os pais têm que tomar cuidado. Por quê? Porque como ela tá em fase de crescimento, assim como cresce o meu corpo, aumentam minhas células de adipócitos, minhas células de gordura. Então, vamos pensar, uma criança normal, um exemplo, teria ali 50 células de tecido adiposo. Como ela está engordando, ela vai aumentar a célula de tecido adiposo. Então, de 50 ela passa para 100. Então, quando ela for um adulto, ela vai ter 100 células de tecido adiposo. Ela não vai eliminar, ela vai encher aquelas células. Sim. Aquela criança que tinha só 50 células de tecido adiposo, né, de forma lúdica, só para ilustrar, ela vai ter menos facilidade para engordar depois na vida adulta. Então, por isso, aqueles pacientes que são obesos na infância tem mais dificuldade de perda de peso na vida adulta. E hoje as nossas crianças acabam fazendo menos atividade física, realmente por causa das telas. Então, uma parte importante é colocar essas crianças para se movimentarem mais, brincar mais, correr, fazer atividade física, né? Sim. Diminuir as telas e controlar os industrializados. A gente pede para evitar os ultraprocessados. Sim. E aí nós viemos de biscoito recheado, pacotinhos, né? De Cheetos, salgadinhos ali, né? Não, a gente não tem que colocar para a criança uma bolha, onde ela não possa experimentar, né? A partir dos 2 anos, a criança pode usar o consumo do açúcar, né? E alimentos ali, evitar ao máximo, mas o reflexo da criança é a alimentação do adulto. Sim. Quem vai no mercado e compra o alimento errado são os pais. Sim. Então a criança, eu brinco que é uma sacanagem com a criança mostrar e falar, não, você não pode comer, né? Então, é melhor toda a família segurar para a criança que tem essa dificuldade, porque a criança não tem esse discernimento de, no futuro você pode ter um infarto, no futuro você pode ter uma diabetes. Então, é a responsabilidade dos pais tentarem criar esse hábito, né? Então, a gente tem que cuidar mais da alimentação das nossas crianças por esse risco de obesidade na vida adulta e diminuir ao máximo os ultraprocessados. Hoje, nós temos a indústria muito forte. A indústria faz de tudo para poder ter o lucro, né? Então, ela melhora o sabor do alimento, ela deixa com mais gordura saturada, com mais açúcar e até a cor. Por exemplo, a cor vermelha, ela estimula a fome. Por isso que quando a gente vai ver um McDonald's, uma Coca-Cola, né? Você vê vermelho para te estimular a comer. A cor verde já te traz serenidade. Então, quando você vai nessas lojas de produtos saudáveis, fit, você pode ver que é tudo verde. Né? Verde, amarelo, mais o verde que dá tranquilidade e serenidade. Então, a indústria, ela usa tudo para nos trazer para consumo, né? Para poder ganhar a parte ali de custo de lucro. Só que o que é saudável é o in natura. A gente usa aquela frase, descascar mais e abrir menos pacotinhos, né? Então, só que, como eu brinco com as crianças, né? Deus não faz propaganda da banana na televisão, não faz da alface, não faz do brócolis, né? Mas a indústria faz a propaganda, por exemplo, né, da Coca-Cola. E aí, acaba tendo essa absorção das nossas crianças, né? Certo. E aí, assim, nesse sentido, né? De que Deus não faz propaganda da banana, não faz propaganda do brócolis e tal. Essas frutas, as frutas, elas têm um papel muito importante do ponto de vista nutricional, é inegável isso, tal. E assim, a partir do momento que as crianças também consomem mais industrializados, elas tendem a ser mais ansiosas, correto? Sim, com certeza, com certeza. Uma alimentação desequilibrada causa mais compulsão, né? Então é o ciclo vicioso, eu como alimento calórico e aí eu tenho vontade de comer novamente, né? E aí eu não consigo sair desse ciclo, por quê? Pelos hormônios, pelo hábito e pelo sabor, né? Então, o hábito a gente tem que bloquear ele. Não, eu vou tentar evitar, eu vou pular. Os hormônios a gente tem que tentar melhorar, tentando introduzir alimentos saudáveis. E aí a fruta, ela ajuda bastante. Já tem estudos falando que pelo menos aquela criança que consome alguma coisa errada, mas se ela tiver um consumo de alimentos antioxidantes, por exemplo, como frutas cítricas, verduras, ela consegue fazer a compensação, né? O nosso corpo, ele é muito inteligente. Nós não precisamos falar, não, vamos viver dentro de uma bolha, só comer in natura, só comer integrais e não vamos comer nada de industrializado. Não tem essa necessidade. Nós ganhamos pontos para a gente poder gastá-los, né? O nosso fígado, ele tem a capacidade de detoxificar e eliminar essas impurezas. Mas se a gente sobrecarrega o nosso fígado, ele não dá conta. Então, é o equilíbrio entre consumir
às vezes, pequenas porções, mas ainda ter uma alimentação colorida. Certo, a gente falou de ansiedade em crianças, né? Mas eu acho que assim, a gente pode até estender a próxima pergunta que eu vou falar fazer para a senhora. A gente falou da importância das frutas, então assim, existem algumas frutas que também ajudam no combate à ansiedade, isso no geral. Né? Não só para crianças, mas também como os adultos. Para os adultos. E a gente, às vezes, consome, né? E nem sabe o valor nutricional e nem a função dessas frutas. Eu queria que a senhora listasse, né? Algumas dessas frutas, que assim, essa fruta, ela é facilmente encontrada no supermercado e ela tem tal função nutricional e ajuda no combate à ansiedade. Sim. Nós temos algumas frutas que têm funções um pouco diferentes, mas que ajudam na ansiedade, né? Por exemplo, as frutas fontes de vitamina C, e são fáceis de serem encontradas, laranja, limão, aí vem abacaxi, kiwi, né? Então, eles fazem um potencial antioxidante, eliminam essas impurezas que a gente pode estar consumindo através dos industrializados. Sim. E tem as frutas que têm o próprio triptofano que nós falamos, que seria, por exemplo, a banana, que é uma fruta super fácil de, né, conseguir no mercado, um bom custo-benefício, e vai trazer isso também. Nós temos, por exemplo, o abacate, que associa o magnésio. O magnésio, hoje se fala muito do magnésio, tanto para relaxar a parte de elasticidade ali, de articulação, quanto para o sono. Né? Então, quando a gente introduz frutas mais cítricas, frutas, né, como a banana, associa a um verde escuro, associa, né, ao abacate, a gente vai trazendo aquele leque de vitaminas. Então, quando nós falamos, como que eu preciso avaliar que a minha alimentação tá boa? Sim. Primeiro ponto, você tá fazendo um arco-íris na sua alimentação? Né? Então, as cores são muito importantes. Quando eu pego a cor laranja, eu tenho um tipo de nutriente. Eu não como cenoura, mas eu como mamão. Eu não uso, por exemplo, o limão, mas eu consigo consumir a laranja. Eu não uso o almeirão, mas eu como a couve. Então, quando eu faço uma alimentação colorida, minha rotina não tem nada colorido. Então, quer dizer que tá faltando vitaminas. Então, isso já é um start importante pra gente, pra conseguir avaliar. Porque as vitaminas, normalmente, elas vêm associadas a cores. Sim. E isso facilita. Então, é uma dica bacana aí pra quem quer saber. Tô conseguindo consumir vitaminas? Produtos in natura coloridos? Então, a gente tá batendo nossa meta. Ok. Rafa, tem uma outra questão que, assim, Cachoeiro é muito quente, tá? Sim. E assim, a previsão é de que vai aumentar. Vai aumentar. Então, é impossível não falar de hidratação. Sim. Então, a gente tá falando de alimentos. Tem alguns alimentos que também ajudam a hidratar, sim, correto? As frutas mais aguadas ajudam bastante, né? Então, nós temos ali o melão, a melancia, né? Ajuda bastante na hidratação. Principalmente esses dois, porque vai ajudar a diurese também. Então, nós vamos urinar mais, fazer mais xixi e vamos ajudar a melhorar até a retenção. Porque, ao mesmo tempo, eu não bebo água, eu fico desidratado e faço retenção, porque se eu consumir os industrializados, que tem mais sódio, e não bebo água, eu vou ficar mais inchado. E no calor, é muito habitual as pessoas ficarem mais inchadas, né? Sim. Então, o melão e a melancia ajudam muito, tá? A água, essencial. Então, não conta água de suco, tá, pessoal? Igual água de atividade física, não conta. E água de suco também não conta. Então, a gente pode fazer um cálculo, pega o seu peso, multiplica por 30 ou 35 e você tem sua meta de água. E eu preciso distribuir durante todo o meu dia. Não adianta eu tomar 2 litros de manhã, bati minha meta. Não, eu tenho que consumir ao longo do meu dia. Eu costumo dar uma dica, 2 dicas que ajudam. O interessante, por exemplo, eu tomo 3 copos de manhã, 3 copos à tarde, 3 copos à noite. Eu já consigo bater um pouco da minha meta, depende do peso, né? Ou eu faço xixi, tomo 2 copos de água. O que vai acontecer? Eu vou fazer xixi de novo. Aí eu saio do banheiro e tomo mais 2 copos de água. Então, eu vou criando o ciclo de hidratação, né? E quem ainda, mesmo assim, não consegue, despertador, aplicativo de água, de 1 em 1 hora, pegar o copo para poder criar esse hábito. Sim. É bem bacana. Quem tem dificuldade com água saborizada ajuda também. Água saborizada não é suco, né? Água saborizada, você pega lá uma água, coloca fatias de abacaxi, ou fatias de laranja, ou folhinhas de hortelã, ou quem gosta pode colocar o pauzinho da canela. Fica uma água com um pouquinho de gosto, mas não tem a caloria do suco, porque o suco é calórico. E se eu consumir
consumir em excesso, eu posso aumentar minha glicose, né, trazer a diabetes ou ganhar o peso, né? Sim. Então, suco, ele tem a sua indicação, mas ele pode trazer um aumento de peso e de glicose, tá? De diabetes, risco de diabetes. Então, nós estamos falando de água mesmo. Tá? Água saborizada para quem tem dificuldade com sabor. O fracionamento ou os aplicativos de hora em hora ajuda bastante. E aí nós temos a água de coco, que é positiva também, né? Que a gente pode consumir. Mas as frutas que mais auxiliam aí, no caso, seria mais as frutas como o melão e a melancia. Ok, beleza. Nós já estamos finalizando, né? Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo com a nutricionista Rafa Donadelli. Mas, Rafa, antes da gente finalizar, assim, o verão tá chegando aí, daqui a pouco começam as festas de final de ano, né? As pessoas vêm com as velhas promessas de que, eu quero emagrecer, próximo ano eu quero emagrecer. E assim, para quem quer emagrecer em 2024, né? O que é que ela já deve começar a fazer a partir de agora, sabe? Uma dica importante para quem tem principalmente a maior dificuldade dos pacientes é à noite. A pessoa até segura o dia todo sem se alimentar. Chega à noite, aquela compulsão. Então, uma dica importante é fazer um bom lanche da tarde, ou às 16, ou às 17, ou no máximo às 18. Se você usar um lanche em algum desses 3 horários, bem feito, fonte de proteína, com frango, ou com queijo, ou com ovos, pode ser pão integral, pode ser até uma fruta, ou um próprio whey. Se você fizer um bom lanche nesse horário, você diminui a sua compulsão da noite. Então, isso é uma dica super importante. Outra dica é fazer o fracionamento, né? A gente sempre tem que mudar a estratégia. Então, quem fica muito em jejum, o corpo se adaptou. Então, a gente tem que mudar a estratégia. Se eu fico muito em jejum, eu vou comer de 3 em 3 horas. Se eu tô comendo de 3 em 3 horas um volume grande, eu vou ter que começar a segurar minhas refeições. Mude a estratégia que você tá fazendo, né? E o café da manhã também e o almoço são essenciais. Se você não fizer seu café da manhã, o seu almoço vai ser com volume maior. Então, ficar com fome deixa você engordar, tá? Então, o objetivo é sempre comer sem fome, tá? E aí a gente come porções menores, focando sempre na proteína, que a proteína dá muita saciedade. E através dela a gente fortalece a massa muscular e ajuda a perder a gordura. Entendi. E para quem quer ganhar peso? Para quem quer ganhar peso, nós precisamos, na verdade, fazer aquele balanço positivo. Se eu gasto 1.500 calorias, eu tenho que consumir 2.000, né? Então, se o peso tá mantendo, como você me perguntou antes, eu tenho que aumentar a porção. Então, eu tenho que aumentar a porção de carboidrato sem esquecer da proteína. Mas isso não quer dizer comer mais doce, não quer dizer comer mais fritura, isso quer dizer comer mais um carboidrato, por exemplo, do pão integral, aveia, batata doce, aipim, inhame. Eu preciso aumentar o carboidrato. Se eu preciso ganhar peso, eu tenho que comer mais do que eu como hoje, né? E fracionando, não tudo de uma vez só. Ok. Então é isso, nós chegamos ao fim de mais um Aqui Pode, podcast do aquinoticias.com, e agora eu passo mais uma vez para a nutricionista Rafa Donadelli para que ela possa fazer as considerações finais. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né? Sigam a gente nas redes sociais, Rafa Donadelli, no Instagram, e o importante, cuide da sua alimentação, cuide de você. Principalmente para o final do ano, nós ainda temos tempo de desinflamar, de perder peso. Para quem quer aí em dezembro, janeiro, estar muito bem, dá tempo. E lembre sempre, hoje é mais fácil que amanhã. Hoje é mais fácil que no próximo ano. Hoje é mais fácil que daqui 5 anos. O nosso metabolismo, ele diminui conforme o tempo passa. Então comece agora, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ok, então é isso. Nós chegamos ao fim de mais um podcast do Aqui Pode, né? O podcast do aquinoticias.com. Lembrando que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e até a próxima.